Quero, através desse sermão, dizer para os irmãos que nós vivemos num mundo que está passando rapidamente do cristianismo para o paganismo. Nós já falamos isso aqui algumas vezes em momentos de estudo aqui na nossa igreja. Os irmãos que participam aqui dos estudos devem lembrar-se disso. Em um momento dissemos até que nós estamos saindo do cristianismo e vivendo um neopaganismo. E as pessoas têm abandonado o único e verdadeiro Deus e a sua moral perfeita, a sua ética, e se entregado às filosofias pagãs que o mundo está resgatando. Fazendo uma pequena lembrança de um estudo que demos sobre o milênio, aqueles que estavam presentes, só relembrando, nós vimos que o mundo era totalmente pagão. Deus, então, através de Abraão, forma um povo e escolhe esse povo. Deus escolhe este povo e dá conceitos para este povo se diferenciarem dos pagãos. Então havia um povo que adorava o Deus verdadeiro e em volta o mundo inteiro de paganismo. E isso foi até a primeira vinda de Cristo. Quando Cristo institui a sua igreja, quando Cristo nasce, quando Cristo vem ao mundo, o mundo era extremamente pagão. Havia ainda aquele povo que Deus elegeu, os judeus, em volta um mundo extremamente pagão, inclusive o maior império de todos os tempos que dominava o mundo naquela época, que era o Império Romano. Após a descida do Espírito Santo, quando Cristo então libera os seus apóstolos para lançarem os fundamentos da igreja, para começarem a pregação, o mundo então, através da ação do Espírito Santo, da credencial apostólica que Deus deu com os dons extraordinários para os Espíritos Santo, para os apóstolos, os apóstolos então começam a evangelizar o mundo inteiro conhecido da época. E o mundo passa a se tornar cristão aos poucos. O paganismo começa a diminuir e começa a ascensão da igreja. E a igreja continua pregando e prevalecendo com a moral de Deus no mundo. Até que a igreja então se distancia. No século XVI existe a correção da igreja. E os mandamentos de Deus voltam a ser apresentados novamente para o povo, assim como a sua moral. Então há uma ascensão da igreja no mundo, principalmente no Ocidente, através de um movimento que surgiu na Europa. E o mundo então começa a observar os mandamentos de Deus. As nações começam a fazer as suas constituições baseadas nos mandamentos de Deus. E a igreja então ela começa a prosperar durante um bom tempo no mundo. No entanto, como nos é profetizado nas Escrituras, surge o tempo da apostasia. E a apostasia não é só templos vazios. A apostasia pode ser templos cheios. E a apostasia também não se refere somente a pessoas que lidavam com a igreja e abandonaram. A apostasia também se dá no mundo inteiro, quando as pessoas começam a abandonar a moral de Deus deliberadamente. Quando as nações então começam a abandonar aquelas leis que haviam sido instituídas nestas nações, baseadas na moral de Deus, e as nações então começam a fazer leis que são totalmente contrárias aos padrões e ao conceito de Deus. Esta apostasia vai trazer de volta o quê? Vai resgatar o quê de volta para a sociedade? O paganismo. Então, dentro deste pequeno sermão que eu quero fazer para os irmãos, eu quero acentuar o dia do Senhor 32, que nós devemos ser gratos a Deus, responder com gratidão a Deus. Mas eu quero mostrar como ser grato numa sociedade que está vivendo o neopaganismo e que está puxando as famílias, puxando as igrejas, puxando nossos filhos, nossas crianças para esse neopaganismo. E isso está se dando através de filmes, de músicas e de tantas outras coisas que nós estamos acompanhando na sociedade.
Eu quero dizer para os irmãos amados, que o dia do Senhor 32, que vem falar sobre a gratidão, ele não nos apresenta um fingimento, mas sim que nós devemos ser gratos de coração. Como glorificamos a Deus? Não é dando gritos de glória a Deus que nós glorificamos a Deus. Nós glorificamos a Deus dizendo não. 3 letras e um acento. É assim que glorificamos a Deus. Nós glorificamos a Deus dizendo não às propostas ilícitas que o mundo nos oferece. Nós dizemos não, nós glorificamos a Deus dizendo não para as heresias e para as profanações que a falsa religião tem cultivado no mundo. Nós glorificamos a Deus dizendo não para nós mesmos, quando os nossos desejos, eles vêm quase que nos sufocar, para nos afastar da graça de Deus. Onde muitas pessoas têm perdido a paz de sua alma por quebrarem os mandamentos de Deus. E nem sequer percebem isto. Caem e não sabem em que tropeçaram. Assim como glorificar a Deus, nós glorificamos a Deus com a nossa vida, e não apenas com a boca, mas com a nossa vida, com a nossa postura. Assim também deve ser a nossa gratidão a Deus, a gratidão verdadeira, dos verdadeiros filhos de Deus. Eles devem ser totalmente gratos a Deus, que nos tirou do nosso estado de miséria. Você já reparou que não vou falar você, vou falar de mim. Eu já reparei na minha vida que eu não sou em nada melhor aos que estão lá fora e que perecem. Em nada eu sou melhor. Portanto, eu não sei por que Deus me alcançou com a sua graça. A única resposta que eu tenho para com Deus é a minha gratidão.